daquele Atlético, daquela imagem que foi deixada na temporada passada. E é uma necessidade. Olha, falando em dinheiro, já que você citou aí, nós temos falado de um dinheiro que foi colocado num jogador. Repito, nós questionamos aqui na oportunidade os valores que foram colocados no Júnior Santos. E hoje, na verdade, quem trouxe a informação do interesse do Corinthians pelo jogador foi o Jorge Nicola. Só que o nosso produtor, o fenômeno Guilherme Souza, foi atrás da informação, buscando direto na fonte, para saber se existia uma negociação ou se era só uma sondagenzinha, um interesse e tal. E a informação que o Guilherme Souza, inclusive, chuitou, porque agora é o Twitter, ele colocou aqui, as conversas seguem acontecendo, a ideia inicial é de um empréstimo ao Corinthians, porque a primeira informação foi, o Corinthians tem interesse na contratação do atacante Júnior Santos, os clubes já estão conversando para tentar o acordo. Durante o Band News na área, que você inclusive é nosso convidado de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, na Band News, tem o nosso Band News na área, o programa, com toda a modéstia, é excelente, excelente. Então é o seguinte, você é nosso convidado, tá nos 89.5 ou no YouTube, que é esse mesmo YouTube aqui. Aliás, você que tá ligado, dá uma dedadinha no like aí que a gente gosta, por favor. Like aí pra gente. Então é o seguinte, o Júnior Santos, então, a informação do Guilherme, confirmada com uma fonte, ele me mostrou, a fonte é muito importante, muito confiável. Há uma negociação, há uma negociação. Agora, a questão é que nós não conseguimos apurar ainda, o Galante está tentando aqui, o Guilherme está ali fora tentando, se o Corinthians pagaria 100% do salário ou uma parte do salário. Independentemente do percentual, Pedrão, eu faria na hora. Eu faria na hora. É um bom negócio para o jogador e para o Atlético. Eu acho que... Não, pro Corinthians não. Então fala baixo. Pro Corinthians é um bom negócio, tá, gente? Pro Corinthians é um bom negócio. Não, falando sério, é um bom negócio para o jogador, porque ele teria um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. E para o Atlético, porque a gente fica lembrando do valor investido e querendo, olha, por que ele não rendeu? Por que ele não rendeu? Então seria bom para ambas as partes nesse caso. Para o Corinthians também, talvez, porque é uma peça que o Corinthians não tem no elenco. A gente estava até vendo nos últimos jogos. Ter o Júnior Santos é difícil demais. É difícil demais. Poucos times do Brasil têm. Eltinho. Mas o Dorival estava reintegrando o Pedro Raul, justamente buscando um jogador para fazer a função do Romero. Se é aquele 12º jogador. Eu não acho que o Júnior Santos é jogador. Eu confesso que hoje eu prefiro o Romero. Diz que, Também. Também. O nosso Guilherme falou que está faltando a aprovação do Dorival, né? Pessoal, rede social do Dorival deve ter aí, né? Torcedor atleticano, né? Entrar nas redes sociais do Dorival, pedir aí, falar para ele poder, né, ajudar o atleta dessa maneira. Eu não estou aqui desmerecendo o Júnior Santos, mas a questão é... Não deu certo. Não deu certo, né? Foi feito um grande investimento. Criou-se uma grande expectativa. Ele chegou aqui com o rótulo de artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Libertadores, perdão, campeão do Brasileiro, campeão da Libertadores, e ele não entregou. E aí, ainda teve alguns momentos, eu lembro, a gente fez uma entrevista com ele na Zona Mista, que ele falou, estou precisando de mais oportunidades, a maneira... Tá, as oportunidades aconteceram. Aí o Elton colocou, foram 28 jogos, não é isso? 28. 2 gols, 2 assistências, mas mesmo assim, nesses jogos, que até ele fez gol, a gente não viu nada que justificasse o salário dele tão alto, porque você mira em outros jogadores que poderiam ter um retorno maior, esse investimento gigantesco que o Atlético teve, e assim, tem hora que a gente tem que admitir, eu já ouvi 2 pessoas do Atlético que me falaram, foi um erro. E é isso, é um erro, então vamos fazer o seguinte, vamos registrar esse prejuízo que foi tido no ano passado e não vamos maximizar ele, porque ele tem contrato até dezembro de 28. É um empréstimo que a gente tem que... longo que fez. Tem que torcer, inclusive, para ele ir para o Corinthians, por empréstimo, e fazer um bom papel no Corinthians, para que o Corinthians fique com ele, então. HG, só um detalhe. O Júnior Santos, ele vai conseguir ser útil em uma equipe de novo. Não sei se vai ser o Corinthians que está envolvido. Vai explodir no Corinthians. Ele vai ajudar alguém. Não vou dizer que vai estourar. O problema do Júnior Santos foi como venderam a contratação do Júnior Santos de uma forma geral. Perfeito. Tá? O Júnior Santos, aí, eu fico muito à vontade para falar isso, porque eu falei a época que ele foi contratado. Eu nunca achei que o Júnior Santos fosse jogador desses valores que o Atlético acabou pagando pelo atleta e nem das expectativas. O Elton já citou várias vezes, se você fosse sincera, Aurora. O Aurora consagrou o Júnior Santos. Ele, por enquanto, é o jogador que a gente fala de uma grande temporada. E foi a temporada do ano retrasado pelo Botafogo. O Júnior Santos, ele é um jogador de força,
que conseguiu no Botafogo, porque no Atlético ele não conseguiu arrastar adversários pelo lado direito, e aqui no Atlético ele não aconteceu. É verdade que também foi tentado colocar o Júnior Santos como referência de ataque. O que ele tem de principal, para mim, como característica, é a força, driblar o 1 contra 1 e criar possibilidades. E no Botafogo ele acabou conseguindo fazer alguns gols, mas a expectativa que foi projetada quando o Atlético trouxe esse jogador, para mim, não condizia com o que eu tinha visto do Atlético. Então, assim, ele vai conseguir retomar a carreira no nível do Júnior Santos, não no nível que foi prospectado aqui quando ele chegou no Atlético. E o cenário ideal, né, seria o Corinthians comprar o jogador, mas eu acho que fica um negócio já interessante para o Atlético se o Corinthians colocar o jogador na vitrine de novo, pagar todos os vencimentos, ou então até mesmo com o Atlético pagando uma beirada menor dos vencimentos, porque ele é um jogador ansioso. A gente viu o Atlético 3 vezes em campo no Campeonato Mineiro. Aí os 2 primeiros jogos com o elenco dos jogadores que não são, digamos, os melhores que o Sampaoli conta no momento. Ele não estava. O Atlético fez a sua estreia deste elenco contra o Tombense. Ele também não estava. Então hoje ele e o Biel, que para mim é um outro também que o Atlético precisa de encontrar um destino, e diferente dos anos anteriores, eu não acho que com o Sampaoli vai acontecer de jogadores que o Atlético entende que não está nos planos, de repente, um toque de mágica eles voltam a fazer parte. Eu não acho que vai acontecer isso com o Sampaoli no comando técnico. 38 jogadores no elenco do Atlético. Ninguém, já falei isso ontem aqui, ninguém trabalha com 38 jogadores. É humanamente impossível. Normalmente 28, né? 28 a 33. Máximo 33, porque você pode colocar 3 grupos ali, se você for fazer a questão de coletiva, essas coisas todas. Mas tem mais gente aí que dá para poder encaixar aí, para poder o Atlético liberar essa folha de pagamento. Lembrando que nós estamos falando do quê? Que necessita da chegada de um primeiro volante, e a gente ainda fala de um zagueiro, né? Então, não, quer dizer, e o Sampaoli chegar a 2, mas Breno, aí você tem que tirar. Breno, Sampaoli, isso é informação, Sampaoli não abriu mão do articulador ainda do meio campo. Ele não abriu mão. Na cabeça dele a ideia é ter o primeiro volante de forma imediata e ainda o articulador. O articulador, num primeiro momento, que ele tinha pedido, era o Assad. Assad, isso mesmo, do Assad, Universidade do Chile. Assad, da Laú. E a coisa, não vai rolar. Não virou. Mas a ideia dele era isso, ó, o volante e o meio campo. E ainda na cabeça nossa, que acompanha, a gente fala do zagueiro. Então, hoje, na minha cabeça, o Atlético precisava de 3 peças. O zagueiro, um volante e também o articulador. Se isso acontecer que você está falando de chegar a esse 10, igual você está falando, aí de novo diminui a chance que eu estou falando de a gente ver o Hulk jogar junto com o Cassierra, cara. Sim. O fato é que, por mais que a gente tenha visto que o Fluminense, por exemplo, já disse que saiu do negócio e tal, eu não sei, com o avançado do... Eu só vou falar que acabou quando fechar a janela de negociação. Só quando só fechar, nessa hora. Só quando fechar que a gente vai ter algum tipo de certeza. Sentimento. Da mesma forma que eu falei sobre o Cauã Prats, que eu imagino que no dezembro dele ele vai ver as luzes do Natal na Europa. O Hulk não comeria canjica na festa junina de Minas Gerais. Você acha que a canjica ele já não eu acredito ainda que o Hulk vai jogar no Fluminense. Você acha que ele não vê o Então Brilho em Belo Horizonte? Não, Então Brilho eu acho que pode ver. Então Brilho pode. Vamos raciocinar uma situação aqui, tá? Eu acho que ele vai jogar no Fluminense. O Cassierra chega... Porque, cara, você sabe muito bem do que eu tô falando, que encaixa é um negócio que não dá para explicar. Ano passado o Cruzeiro até São Paulo era um Cruzeiro, de São Paulo para frente virou outro time. Se der um encaixe, coloca o Minda, encaixou, o Cassierra entra e deita o cabelo, e aí, cara, não vai ter espaço mesmo, não. E esse time começa a responder fisicamente, porque o Preciado responde fisicamente. Aí é uma questão de encaixe. Existe uma relação natural com o Alan Franco, porque eles já se conhecem, eles se gostam, né? Então, não sei, cara, eu acho que... Eu discordo de vocês, tá? Opa, então você vai discordar daqui a pouco, depois de eu dar a camisa pro povo, porque eu gosto de dar a camisa pro povo. E essa informação que chegou aqui, na verdade, vamos lá, vamos dar crédito a quem merece, porque o crédito tem que ser dado, né? Mau caráter é todo aquele que suga a informação alheia e não dá crédito. Então, a primeira informação que pintou do interesse do Corinthians pelo Júnior Santos foi do Jorge Nicola, né? A informação do interesse. Só que agora nosso produtor Guilherme Souza recebeu uma informação
de uma fonte muito confiável, de que há uma negociação no momento entre Corinthians e Atlético por Júnior Santos. Você acha que agora o torcedor atleticano, Breno Galante, que está ouvindo a gente em qualquer lugar desse Brasil, pelos carros da cidade, você acha que houve um buzinaço? Boa tarde, HG. Bom dia. Cheguei atrasado, já tô achando que tá de tarde. Você parece que você bebeu ontem à noite? Não, pior que não, né? Pior que não, mas outros por aqui eu não posso dizer a mesma coisa. Bom dia a todos. Chovendo em Belo Horizonte, até morando perto aqui, o trânsito atrapalha, né? Cara, eu acho que é uma grande notícia. Apesar de eu ter conversado com o pessoal do Atlético, o pessoal do Atlético falou que não chegou nada pra eles, que não existe negociação e tudo. E eu acho que é muito porque, pela situação do que o Nicola falou, né? Que o Nicola falou que seria um empréstimo gratuito, né? Aí quando você fala isso, o torcedor já fica... O empréstimo gratuito com o Corinthians pagando salário. Pagando salário. Maravilhoso! Aliás, acho que ele fala parte do salário, né? Eu não sei se ele fala parte ou fala integral. Pagando 100%. O Guilherme tá apurando ali. Então, assim, eu acho que essa é a grande questão que pode pegar até pro Atlético soltar essa informação, né? Porque seria ótimo o Júnior Santos ir. Eu acho que todo o investimento foi feito por ele. O Atlético não teve nenhum retorno. Você tira mais de 1.600.000 de uma folha, um jogador que tem contrato até dezembro de 2028, que não rendeu absolutamente nada pro Atlético, ficou mais tempo no DM do que propriamente em campo, e que, pelas características do que a gente tá vendo aí do Sampaoli, eu não vejo ele tendo oportunidade. E vale dizer que ele já tá liberado, e nesses 3 jogos ele não foi relacionado, né? Assim como o Biel também não foi relacionado. É outro jogador para mim que eu acho que o Atlético já deve estar pensando numa maneira de emprestá-lo. Então eu acho que o torcedor do Atlético amanhece com uma boa notícia. Se ele sair, é como se fosse uma grande contratação para o Atlético. O Atlético precisa necessariamente, Valuzeiro, tirar esse, entre aspas, ranço que foi criado, porque o torcedor, ele pegou ranço de algumas figuras, cara. Mas isso é o torcedor que dita o ritmo das coisas no clube, etc. Então, não. É porque junto com o ranço tem a avaliação técnica que é feita, os números que são apresentados, e aí o Atlético seguramente já notou que, bom, vamos para outra frente. Vamos pro Cassierra, vamos pro Minda, vamos pro Lodi, vamos pro Preciado, e eu confesso que até o momento eu tenho gostado e muito. Até porque a projeção que a gente tinha é de que não teria bons investimentos na temporada. Mas a projeção que eu fiz diante do que o Atlético apresentou até agora está acima das minhas expectativas, eu confesso, ou das minhas projeções. Eu acho que é meio que necessário olhar para o mercado para ver sobre a questão do Júnior Santos e do Biel, principalmente, né, Valuzeiro? Sim, bom dia, HG, bom dia, Breno, Elton, todos que estão nos acompanhando aqui, mais um Band News na área. Primeiro dizer assim, o Atlético precisa de tentar estancar esse tipo de situação. Jogadores que chegam, às vezes, ao clube, ficam um ano e custam caro. Não é porque hoje existe essa situação. Eu nunca entendi os valores que giraram na negociação do Júnior Santos. Eu nunca achei um bom negócio os valores, não a chegada do atleta. Mas eu entendo que foi um tanto de pressão. O Atlético naquele momento precisava de dar respostas para o seu torcedor. A janela se aproximava de um fechamento. E é isso, quando você faz as coisas num determinado senso de urgência, você tem uma tendência a ter menos opções e a analisar menos do que deveria determinadas situações. Então, é o Atlético realmente procurar. E vamos lá, né? O Atlético tem trabalhado desde o início deste Campeonato Mineiro, não trabalhou com aquela questão de um time 100% formado pela categoria de base, um time mesclado. Então, como disse bem o Breno Galante, se o Júnior Santos não apareceu nos 2 primeiros jogos, já tendo condições de aparecer, ser relacionado, e não apareceu no jogo contra o Tombense, tá tipo assim, 1 mais 1, 2, né? Ele e o Biel. Hoje eles estão fora dos planos. E eu não creio que no Atlético comandado pelo Sampaoli, a gente vai ter aquelas situações que aconteceram muito ao longo dos últimos anos, com o Cuca, com o próprio Luiz Felipe Scolari, de jogadores que estavam, a princípio, no início da temporada, fora dos planos, depois o clube não consegue dar um andamento, eles voltam para os planos. Eu acho que isso não vai acontecer, pelo menos enquanto o Sampaoli estiver no comando da equipe.
é um prejuízo já Confirmado. carimbado, Estabelecido. né? E eu não acho um mau negócio nem se o Atlético, por exemplo, emprestá-lo de graça e pagar a menor parte do salário, tá? Porque você tem que pensar, o Júnior Santos hoje é um jogador ocioso no clube. Repito, são 3 jogos apenas, ele não aparece no time sem ser o principal, e no time principal ele também não aparece. Você acha que pesou também o ato de indisciplina do final de ano, Valdir? Não, HG, assim, com sinceridade não. Porque se ele dá respostas no campo, ele ia tomar uma multa, o torcedor talvez tivesse uma benevolência. O ato de indisciplina só é um somatório a mais a toda a indisposição do caso Júnior Santos. E eu acredito muito, tá? Em casos de jogadores que não acontecem, eu não creio que o Júnior Santos queria esse desfecho. Eu não creio que um profissional vá para qualquer empresa, jogador de futebol, chegue em um time querendo dar errado. Mas a gente já pode falar, não aconteceu o Júnior Santos no Atlético. Diferentemente do meu amigo Valu, na época, além dos valores me assustarem bastante, né? Os valores que foram colocados no Júnior Santos, só lembrando, 48 milhões de reais na época, né? Foram 8 milhões de dólares, o pessoal pode fazer a cotação atual aí, calcular qual o valor hoje que está chegando esses números do Júnior Santos. Eu não concordava com a chegada nem pelo futebol, nem pelos valores, porque ali tinha acabado de acontecer a saída do Paulinho, jovem, 23 anos, estava passando pela questão da lesão, mas que entregou bastante para o Atlético, e eu sempre fiquei batendo na tecla. O Júnior Santos foi um jogador que tem que agradecer muito pelo futuro dele, que foi vir para o Atlético, ao Aurora, da Bolívia. Ele tem que agradecer bastante, que dos 11 gols que ele marcou na Libertadores, naquela temporada de 2024, 5 foram no Aurora. Então, sem respeito nenhum ao Aurora, que é um futebol que eu não vou falar com todo respeito, que eu já estou desrespeitando, né? Eu já estou desrespeitando a instituição. Que bom que você está sendo... porque... Você não está metendo o apagador universal. Porque é fraco. É um time muito fraco, uma instituição fraca, que veio a disputar a pré-Libertadores, né? Caiu no colo uma pré-Libertadores para o Aurora, porque o Aurora não é grande nem da Bolívia. E o Júnior Santos aproveitou muito bem a oportunidade. Fez o gol do título da Libertadores, quando o Atlético inteiro estava forçando ali a tentativa do empate, tomou um contra-ataque e o Júnior Santos pegou e fez o gol. Ele não pode ser tratado como o autor do título. É muito pouco. É muito pouco, é um corte muito pouco você falar um gol. Exato. Então, um jogador que na temporada passada o Atlético fez 73 jogos, ele participou de 28. Ele participou, fez 2 gols e deu 2 assistências. Ao fim do ano, depois de uma lesão grave que ele sofre no mês de setembro, né, Breno? Final de setembro, que ele sofre no mês de setembro, mais uma, né, lesão que ele sofreu no ano. Eu achei um desrespeito absurdo com a instituição. Falamos isso na época, né, Valor? O Breno também estava aqui. Um desrespeito absurdo o fato dele pegar e participar do jogo entre amigos, que ele participou, foi em Feira de Santana, né? Em jogo festivo em Feira de Santana, um absurdo, sem avisar o Atlético, sem ter aprovação do departamento médico, independente do ponto que ele estava da lesão, ele não poderia fazer uma coisa dessa de maneira nenhuma. Também concordo com o Valor, eu acho que não tem a ligação uma coisa com a outra. Acho um erro do Atlético quando o Atlético só faz, vamos punir internamente o atleta. Não, o Atlético deveria ter falado o que fez com o atleta para deixar registrado, confirmado, carimbado, exemplificado para todos que isso não pode acontecer, que isso foi um absurdo. Sim. O Júnior Santos saindo para o Corinthians, ele pode sair da maneira que for. Mais uma vez, saindo de graça, sem o Atlético ganhar nada, mas o Corinthians pagando todo o salário, ou o Atlético pagando uma parte do salário, o Atlético e o atleticano podem levantar a mão para o céu e agradecer de joelhos, porque o que o Júnior Santos, o senhor Júnior Santos, entregou ao Atlético na temporada é esquecível, e o Atlético não precisa ficar se agarrando vamos dar mais uma oportunidade e ver o futebol que ele pode vir a render no Atlético. Não, se não rendeu aqui, basta, vá ser feliz em outro lugar. Eu não desejo mal, não desejo que ele continue jogando mal. Não, ele tem família para cuidar, ele tem
todas as contas para pagar, que ele vá para o Corinthians e brilhe, mas no Atlético não deu certo e vai ser tirar algo de negativo dentro desse time do Atlético, e a gente cobra bastante, que o Atlético tem que se desprender de algumas coisas, e o Júnior Santos precisa ser descolado da história do Atlético. E só um detalhe, isso que a gente está falando aqui não é só uma observação nossa. Eu já conversei com 2 pessoas do Atlético, bem influentes no Atlético, que falaram, erramos de ter, não sei se só no aspecto técnico, mas eu acho que até mais no aspecto do investimento. Porque o que se pagou de salário para ele, o Atlético praticamente dobra o salário do que ele ganhava no Botafogo, para mim, sem nenhum tipo de justificativa. Mas talvez naquele momento a justificativa maior seria, o Atlético precisava de uma contratação que chegasse para impactar o seu torcedor. E aí, nesse aspecto, quando você fala, eu tô trazendo o cara que é campeão da Libertadores, campeão brasileiro e artilheiro da Libertadores, né, o rótulo isso dele valeu é forte. muito mais. Sim. Né? Ali para poder criar uma expectativa pro torcedor, de não ser um jogador comum. Mas, cara, ao longo do que a gente tá vendo aí. Então isso... Você não acha o Júnior Santos comum? Eu acho ele comum, eu acho que ele não vale esse salário todo. O rótulo foi colocado exagerado. Eu preciso... encaram isso como um erro. Eu até entendia que ele tinha características que poderiam ser importantes, interessantes para o Atlético. O que eu questionei na oportunidade foram os valores colocados, eu achei muito caro. E aí, mais uma vez, eu destaquei os valores na oportunidade. Nós ficamos um bom tempo falando dos valores empregados na contratação dele e do Rony. Eu não questionei o aspecto técnico, embora tenha sido, principalmente pelo aspecto técnico, o fato de hoje o Atlético estar interessado em desfazer dele. Tem situações que você tem que entubar o prejuízo, cara. Tem um amigo nosso aí, não vou falar quem é e nem a marca do carro, comprou um carro desses esportivão aí, pagou 1.250.000, carro elétrico. Sabe quanto que ele vendeu semana passada? Sem o menor exagero, não vou falar a marca, eu não sou tonto, mas você sabe qual que eu tô falando, tá bem pertinho de nós aqui. 450 mil. Ele pagou 1.150 ou 250, não sei. Vendeu por 450 mil o carro. Não, é uma maré de marca. Meu irmão, entubou o prejuízo. Eu vou sair disso aqui rápido. Então, o Atlético agir colocando na janela o Júnior Santos me parece ser uma medida muito inteligente para início de temporada. Gente, vamos entubar esse prejuízo aqui e vamos olhar para frente. Vida que tem que tirar esse prejuízo de outra situação. HG, mas o Atlético tem que procurar estancar isso. Quando a gente pensa que o Júnior Santos, maior investimento. Eu sei que o clube não vai acertar sempre. Erros acontecem de contratações em todos os clubes, mas especialmente quando você está passando um momento de maior atenção com relação às finanças, que é o momento que o Atlético passa hoje. Quando você faz as suas 2 contratações mais pesadas em um ano, e um ano depois, uma você está negociando, e a outra é negociável também. Sim. Quando a gente olha para o Rony hoje, ô Breno, você pode trazer... existe no Atlético hoje um consenso de que, não, o Rony não é negociável? Não. Né? Então, o Júnior Santos, o Atlético, correndo para negociar, e o Rony em aberto. E a gente está falando de jogadores que estão completando um ano de Atlético agora. Isso tem um impacto muito grande nas finanças do clube, HG.